Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando agora um vídeo que eu estou muito curioso tanto para testar quanto para fazer também. Teste e viagem com a nova Citroën Jumpy Furgão Pack 2022. Um carro que vem me surpreendendo muito mesmo. Esse teste a gente vai fazer com ela carregado, saindo de Blumenau, Santa Catarina até Florianópolis, Santa Catarina. Uma viagem relativamente curtinha até. Vou mostrar para vocês o que a gente está levando aqui atrás dela. Eu já fiz uma viagem com ela vazia, de Blumenau até Taió, Santa Catarina, para quem sabe um percurso que ir de volta dá mais ou menos aí uns 200, 250 quilômetros. E o carro me surpreendeu muito mesmo. A gente estava vazio, eu estava com 2 malas só, então peso realmente de pena, né? Não é nada para esse carro aqui. Esse carro tem mais de 1.500 kg de capacidade de carga. Então, um carro que realmente vem me surpreendendo muito. Em questão de consumo, em questão de desempenho, eu vou mostrar tudo para vocês. Ela tá carregada, eu vou mostrar aí a carga para vocês. Deve estar com aproximados 250, 300 quilos, chutando baixo aí. Esse carro, como eu falei, tem capacidade para 1.500 quilos. Então, tá realmente aí só com a amostra. Mas é só para vocês terem uma noção aí. Então, para quem trabalha com uma carga volumosa, porém leve, tá aqui uma opção, tá? A gente carregou aqui bastante coisa, a gente vai pra praia. Então, como a gente pode ver, ó, mala, cadeira, cooler, enfim, tem bastante coisa. Botei uma cinta aqui só pra essa cadeira não ficar sambando tanto. Ela nem tá tão presa assim, mas só pra dar uma fixada realmente. Tem 2 sacos de carvão, tem bastante bebida, enfim. Então, eu chuto que uns 250, 300 quilos nela, tá? Mostrar aqui também a visão das portas traseiras dela pra vocês. O bacana dessa porta é que é o seguinte, a gente consegue ter essa amplitude aqui. E se eu vim aqui e puxar ela aqui pro lado, eu tenho mais uma opção de abertura lateral. A gente consegue ver que ela vem até aqui do lado, justamente facilitando, né, para você que vai carregar alguma coisa aí, que é abrir a porta mais pro lado para facilitar a passagem, é bem interessante. Claro, abre tanto essa porta quanto essa aqui também. Lembrando que caso você for sequestrado, digamos assim, aqui dentro você tem aqui uma trava anti-sequestro que você consegue estar abrindo por dentro, tá? Tanto a porta traseira quanto a lateral também. Aqui dentro a gente tem iluminação, tem uma iluminação aqui atrás e uma lá na frente também na parte central. E os ganchos de fixação dela é um ponto que, na minha opinião, são bons, porém poderiam ter mais, tá? Você tem aqui, ó, esses ganchos de fixação aqui atrás, tem 2 aqui, tem mais 2 aqui na frente, um aqui e um lá, um na frente do eixo e 2 lá na frente também. Na minha opinião, poderia ter mais espalhados assim lateralmente, porque às vezes você quer colocar uma coisa bem certinho no meio do eixo dela e você não consegue. Você tem um aqui e um lá, então você não tem um bem no meio do eixo dela. No restante, tudo certo. Ele tem aqui, ó, a parte para você pisar em cima para facilitar. Uma coisa também, na minha opinião, que poderia ter é uma alça aqui para facilitar para você subir. Você tem aqui esse espaço para colocar a mão, para facilitar então um pouco a sua subida, mas ela não tem nenhum suporte aqui então para te facilitar a entrada. Esse ronquinho do diesel é gostoso, né? Galera, tá aí, ó, o carro tá limpinho, tudo certo. Vou mostrar aqui o interior dela para vocês, tá com o GoPro aqui já posicionada. Lembrando que elas têm capacidade para 3 passageiros e nós vamos com 3 passageiros. Então, 3 passageiros, vai dar aí uns 250 kg de carga mais ou menos. Mostrar aqui para vocês o painel dela. Ela está com 397 km. Eu peguei esse carro com mais ou menos 20 km, ela era bem zero mesmo. E aqui vocês estão vendo o consumo de 18,8 km por litro. Isso eu saí de Taió, vim para Blumenau, subi esse morro aqui, que é um baita do morro, algumas vezes subi, desci, fui no mercado, enfim, então um consumo realmente urbano e rodoviário. Mais rodoviário do que urbano, mas é uma média, tá? Eu vou resetar esse consumo, tá? Apertar aqui o botão ao lado, olha só, tá vendo lá, tá 18,8. Zerou ali então o consumo, tá, galera? Tá totalmente zerado ali então, pra gente poder então lá para Florianópolis com o consumo saído aqui então do zero, tá? Tá um pouquinho quente, né? 42 graus aqui. E cara, eu vou passando as impressões para vocês aí ao longo da viagem, mas eu já garanto, esse carro é simplesmente fantástico para a proposta dela. Just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories that can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Galera, já aqui então em Itajaí, Santa Catarina, padrão aqui de final de ano, né? Bastante trânsito aqui na região de Balneário Camboriú, Itajaí. O carro vem fazendo 19,2 km por litro, uma média excepcional, levando em consideração que, falando em questão de metro, né, que esse carro regulamentado ele vem para 12,1 km por litro, fazendo 19,2, é realmente excepcional. E olha só, a gente veio de Taió para cá com ela vazia,
mantendo ali a média de 60 a 80 por hora, geralmente ali nos 70 por hora que a gente mais andou. Ela chegou, vou até botar uma foto aí na tela, 21,2 km por litro. O consumo é realmente incrível, quase mais econômico aí do que muitos carros 1.4 turbo, 1.0 turbo, enfim, que são os carros aí atuais, digamos assim. Então esse motor realmente é muito bom. O que ela tem de torque em baixa é muito legal, até em alta mesmo. Às vezes você está numa quinta marcha ali, por exemplo, 60, 70 por hora, que você pode pisar, que ela vem subindo a questão de curva de torque da normal. Não precisa baixar a quarta, terceira, claro, não estando tão carregado, não estando com 1.500 kg nas costas, aí ela vai tranquilamente. A gente está com 250 kg aqui mais ou menos, vai tranquilo. Eu realmente senti um pouco de diferença andar com ela vazia, né, com ela um pouco mais pesada agora, mas o conforto é igual no geral, a tocada no geral é igual. Claro que ela fica um pouquinho mais pesada, né, enfim, mas o carro é excepcional. Eu estou de sexta marcha, 80 por hora, o giro ali abaixo dos 2.000 e vai tranquilo, tá? Então, aqui o consumo de 19,2, tem bastante trânsito agora. Eu consegui vir ali antes numa média de 100 por hora, sempre mantendo ali então os limites. Se viesse a 80 por hora cravado, com certeza o consumo seria até um pouco melhor, mas no geral tá muito bacana. A única questão é que é a seguinte, acima de 90 por hora, ela começa a ficar um pouco, não boba a direção, não folga, nada, mas ela não é tão precisa assim como um carro de passeio convencional, por exemplo. Então ela é um pouquinho mais mole, digamos assim, tá? Não é algo que realmente atrapalhe numa viagem, ou enfim, mas ela tem essa característica de ficar um pouquinho mais molenga assim nessas velocidades um pouco mais altas, tá? Então a gente está aqui 97 por hora, o carro vai tranquilo. O que eu sinto também dela é que às vezes você está numa sexta ou numa quinta marcha com o giro um pouco mais baixo, eu sinto um pouco de trepidação do pedal dela, dá uma leve vibração, pouca coisa também, e tem bastante barulho de vento. Essa velocidade, eu tenho um vento um pouquinho elevado, até questão de barulho de pneu também normal, um veículo de carga, e motorização também dá um pouco de barulho, né? Um motor diesel, então é realmente um pouquinho mais barulhento. Mas no geral o carro é muito bacana para quem tiver a oportunidade de dirigir ela. Afinal ela é categoria B, não precisa de nenhuma categoria especial. Dirija, porque cara, além dela ser muito gostosa de dirigir, tipo trocar marcha, porque é um carro diesel manual, a posição dirigida dela também é um pouco mais alta, é parecida assim com um carro de passeio, porém não tem nada a ver com um Civic, com bombas, enfim, é mais similar a uma Hilux, uma S10 do que esse tipo de carro, tá? Vou atualizando vocês aqui então no consumo. A gente está aqui nas proximidades de Itajaí, Balneário Camboriú. Conforme a gente for andando, eu vou atualizando a vocês. Galera, olha só uma coisa legal desse carro, ele tem indicador de marcha. Então, ó, eu tô aqui a 54 por hora, percebam, eu tô de quarta marcha, vou reduzir para terceira, ele vai subir o giro, ó. Passando aqui de 2.000 giros, eu começo a acelerar, ele já dá o indicador para passar para quarta. E agora, por exemplo, eu tô de quarta marcha, vou começar a frear, a baixar a velocidade, ele já vai indicar também para reduzir para a terceira marcha, tá? Isso é muito interessante quando você está numa BR, por exemplo, pega uma subida ou pega uma descida, enfim, é muito bacana para ele justamente te indicar conduzir de forma mais econômica, não ficar estourando o giro à toa, por exemplo, né? Então, uma função bem interessante. Vocês viram ali, ó, ele já mandou reduzir para a segunda, mas eu tô aqui no ponto morto, ele já está parando. E bacana também, lembrando que isso aqui não funciona para a primeira marcha, tá? Pelo menos eu não consegui testar, não sei, talvez só se você pegar um morro muito em pé, talvez ele indique, mas creio que para a primeira marcha ele não funciona só acima da segunda, tá? Bacana também, às vezes você está numa rodovia a 80, 90 por hora, você quer, às vezes está de quinta, ele acaba indicando também para você colocar a sexta marcha, né, a marcha overdriver ali, então, para justamente focar no consumo de combustível. Então, mais uma função bem bacana da Jumpy. Consumo de 18,5 km por litro, abaixou um pouquinho, levando em consideração que o trânsito está bem intenso aqui na região. É só uma consideração, a gente acabou de descer aqui agora o Morro do Boi, e o que acontece? Esse carro ali, o limite de velocidade é 60 por hora. Desci numa quarta marcha, quase não usei freio, desci da serra toda. O freio motor dela é muito bacana, deu uma segurada bem legal. Até se eu botasse uma quinta, ele ia ali para 70 por hora, ia segurando tranquilo, dei uma pisadinha ou outra no freio. Então realmente o freio motor dela, apesar de, claro, não ser um freio motor assim, que você consegue ativar, enfim, mesmo sendo esse natural de descida, ela tem essa segurada muito bacana na descida. Então quase não usei freio, dei uma tocadinha ou outra, que tinha um caminhão na frente também. Então realmente de quarta marcha ela segura tranquilo nos 60 por hora.
Galera, aqui então agora na BR-101, passando aqui Tijucas, então a região já deu uma liberada, tá mais tranquilo o trânsito, dá para andar aqui na faixa dos 100 km por hora. E o que eu percebi é que esse carro acima de 80, né, nessa faixa de 90, 100, ela não fica tão econômica assim, até porque o giro já passa dos 2.000, como a gente consegue ver aqui. Então quer dizer, o consumo dela não fica tão bom como se você estivesse andando a 70, 80, até porque o giro está um pouquinho alto também. Bom, a gente está fazendo a média de 16,3 km por litro. Claro, tem que lembrar também que a gente pegou um trânsito muito intenso ali na região de Balneário, Itajaí, então por conta disso também o consumo deu uma baixada. Tá um pouquinho carregado também, tem uns 250 kg ali na van aqui atrás, né, no espaço, não, do furgão, mas é um consumo que é excepcional, levando em consideração que é um carro de serviço, veículo diesel, o consumo é muito bom. Como eu falei anteriormente, volto a repetir, consumo de 21,2 km por litro, voltando de Itaió para Blumenau, Santa Catarina. Claro, vazio, andando um pouquinho mais devagar com ela, o consumo também é muito legal, mas no geral o carro me surpreendeu muito positivamente. E olha só, o que é bacana também, olha o tamanho do vidro dela, como ela é bem amplo assim, a posição de dirigir aqui pra mim também é legal. Eu tenho uma posição de dirigir bem alta, tenho apoio de braço aqui pro motorista, aqui na porta também eu consigo apoiar o meu cotovelo aqui bem tranquilo. O volante também tem uma posição legal. Só uma coisa curiosa que é o seguinte, se a gente parar pra pensar, a gente não fica bem no centro do volante em todos os carros. Às vezes o banco do motorista é deslocado um pouquinho para a esquerda ou para a direita, só que nesse caso aqui é bem notório, você consegue observar bem que você fica um pouquinho mais na esquerda do volante. Então na minha visão eu fico aqui no volante da Citroën, eu não fico bem no meio dele, bem certinho, né? Não é algo que realmente atrapalha a posição de dirigir, até porque você também não vai ficar olhando para cá, mas se você parar para perceber assim, você não está bem no meio do volante, você está um pouquinho mais deslocado para a esquerda, por exemplo. Galera, o bacana da GP também é que a gente tem piloto automático nesse carro, tá? Então eu programei ele para 100 km por hora, lembrando que ele tem piloto e limitador, tá? Falando agora sobre o piloto, eu programei ele para 100 por hora, a gente está aqui em 86, é só apertar o botãozinho do lado aqui para ele despausar, digamos assim, já está em funcionamento, ele começa a aumentar a velocidade do veículo sozinho. Então olha, não estou acelerando o carro, não fazendo nada, chegou em 100 por hora, ele estabiliza. Ó, o carro mais devagar na minha frente, eu vou frear, ele já pausa automaticamente. O carro começou a andar, eu vou ativar aqui novamente, pronto, 95, ele vai começar a subir a velocidade normal. Ele acelera relativamente forte, até para ele chegar o mais rápido possível ali nos 100 km por hora. Bom, chegou a 100 por hora, ele vai manter, tem uma descida agora, ó, ele começa a frear o carro, solta o acelerador, ele faz tudo sozinho para manter a velocidade de 100 por hora que você programou. Eu consigo aumentar essa velocidade, diminuir a qualquer momento, é indiferente. Vou pausar aqui só apertando o botão do lado novamente. E o que é bacana também é que você tem um limitador de velocidade. O limitador é o seguinte, se eu colocar 100 por hora aqui e ativar ele, eu posso chegar em 100 por hora, dar pé, posso pisar, reduzir marcha, posso fazer o que eu quiser para acelerar o carro, que ele não deixa passar da velocidade estipulada, no caso então 100 km por hora. Então, claro que o mais interessante justamente é o piloto automático, né, que ele vai manter ali essa velocidade, lembrando que ele não é adaptativo, não quer dizer, ele não, tendo um carro na sua frente, ele não identifica o carro, ele não freia sozinho, você tem que frear e acelerar sozinho, por exemplo. Então, por exemplo, se eu estou aqui na faixa da esquerda, por exemplo, estou a 100 por hora, entra um carro na minha frente a 80, ele não vai frear sozinho, eu tenho que frear para manter essa distância. Mas acelerar ele sempre mantém para manter a velocidade dos 100 por hora. Ele não é adaptativo, porém ele sempre mantém a velocidade que você programou. O que eu quero dizer também só o seguinte, é a questão dos espelhos laterais dela. Ela não tem espelho central, é claro, é um furgãozinho, né, fechado, mas os espelhos laterais dela poderiam sim ser um pouquinho maiores, talvez mais altos, assim, para você conseguir ver um pouquinho mais do teto ou a parte de baixo dela, tá? Até um pouquinho também um pouco mais largo, enfim, mas no geral é um retrovisor bom sim, porém poderia ser um pouquinho maior, ou talvez até mesmo ter aquele ângulo de visão mais, campo mais aberto embaixo, né, uma divisória, enfim. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, 'cause I don't wanna feel the... Então é isso daí, pessoal, chegamos ao fim aqui então da viagem com a Jampi Furgão Pack 2022.
Cara, é um carro que me surpreendeu muito. Para você que tem CNHB, tem Citroën na sua cidade, cara, dá uma volta nesse carro para você se surpreender o quão forte ela é, o quão ágil ela é, a posição de dirigir também que é muito legal. E galera, desde já também eu gostaria de estar agradecendo ao pessoal da Citroën Breitkopf Group, que tem concessionárias tanto em Blumenau, Santa Catarina, quanto também em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Bacana é que, claro, dependendo da data que você vai estar vendo esse vídeo, eles têm algumas unidades desse carro disponíveis à pronta entrega. Então, se tu precisa de uma coisa mais urgente para o teu negócio, ou gostou do carro, tem uma vantagem então de você ter o carro disponível à pronta entrega, o que é muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês o painel dela, deixa eu só ligar. Olha lá, galera, a gente fez aqui então o consumo de 17,8 km por litro. Um consumo que, na minha opinião, é muito bom, levando em consideração uma van, ela estava carregada, o peso do carro no geral também, eu achei excepcional. Ela está agora com 575 km, a gente rodou ali então 176,7 km, já estamos aqui então em Florianópolis, Santa Catarina. E galera, o que eu quero destacar também é o seguinte: essa vaga aqui é muito apertada. Vou colocar um take aí agora na tela para vocês darem uma olhada em questão de altura, largura dela também aqui. E o que me surpreendeu nesse carro é que, apesar dela ser uma van, na minha opinião ela esterça muito bem. Pelo tamanho do carro, você consegue fazer manobras tranquilas. E uma principal característica também da Jumpy é que você tem justamente a altura de um carro um pouquinho maior. Então você tem basicamente a altura de uma caminhonete, o que te facilita bastante para você entrar, por exemplo, dentro de um shopping, ou justamente aqui, ó, num apartamento, no subsolo, algo assim. É uma coisa que facilita bastante, levando em consideração que num furgão teto alto você já não teria essa possibilidade. O fato também pela ter controle de tração, piloto automático, os espelhos aquecíveis, cara, o carro é simplesmente fantástico, gostei demais. Então, para você que tem um negócio, vale sim, com certeza, a pena dar uma olhadinha na Jumpy, fazer um test drive nela e ver, claro, se ela se adequa aí no seu negócio.